Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Estamos falando especificamente hoje de língua portuguesa. Acompanhe aí no nosso slide nosso tema maravilhoso de hoje. Então, na terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 3, nós estamos falando de literatura. Textos literários e textos não literários. Qual que é a diferença entre um e outro? Você já parou para pensar nesse assunto? O que faz um texto ser considerado literatura e um texto ser considerado não literário? Esse é um assunto que dá pano para manga. Vamos aí? Literatura, texto literário e não literário. As principais diferenças entre os dois textos estão no objetivo principal de cada um e na linguagem em que eles são compostos. Acompanhe aí no slide. Então, as principais diferenças entre os textos literários e não literários estão no objetivo de cada um e no modo como são construídos, o tipo de linguagem, o tipo de pontuação e até mesmo o tipo de assunto. Os textos literários são textos normalmente narrativos ou poéticos. Então, os textos literários, eles vão ter algumas marcas em comum. Normalmente, um texto literário, seja ele grande ou pequeno, seja um romance, seja um conto, ele vai contar uma história, ele vai ter um personagem principal, passando por situações, desde o início, o desenvolvimento até a conclusão daquele fato. Ou eu vou ter uma expressão poética, uma poesia. Um exemplo muito forte de poesia nos nossos dias de hoje é a música. Música é uma expressão artística que vem da literatura, que é a capacidade que nós temos de colocar melodia e acordes em textos poéticos, em poemas e poesias. Temos um exemplo muito famoso aí da música Dona de Roupa Nova, que é uma canção de amor e é também uma canção de trovadores, muito famosa aí, todo mundo já escutou. Dona, sou super desafinada, não vou cantar aqui para vocês, mas ela fala dona dos seus animais, dona dos seus ideais e vai por meio da poesia descrevendo esse amor romântico. Então, a poesia ela pode descrever, ela pode contar histórias, mas diferente do texto narrativo propriamente dito, a poesia ela vai se preocupar muito mais com os sentimentos do eu lírico, em expressar aquilo que ele está pensando. Tem uma poesia muito famosa do século XII, a Cantiga da Guarvaia. Vocês vão rir aqui, português do século XII. No mundo não me sei que vai, minha mente não me separelha. Olha só, português antigão, mudou muito. Traduzindo essa Cantiga da Guarvaia, no mundo não tem quem se compare a mim em matéria de sofrimento. Então, temos um eu lírico expressando aí o que ele sente. Temos outros poetas famosos, como Vinícius de Moraes, Camões, Drummond. Qualquer pesquisa que a gente fizer sobre essas poesias, sobre esses textos líricos, a gente pode achar aí na internet. Vamos um outro exemplo aí de poesia. Amo-te tanto, meu amor, não cante, humano coração em mais verdade. Outra expressão poética, tem sonoridade, tem ritmo e, novamente, o apelo ao sentimento, gênero poético. Essas coisas, elas não cabem num texto não literário, porque enquanto o texto literário, ele tem uma apreciação estética, ele tem um valor à beleza, ele mexe com a nossa emotividade, o texto não literário, ele vai ter como principal objetivo transmitir informações e não contém os mesmos elementos narrativos ou artísticos do texto literário. Por exemplo, eu não vou fazer uma poesia para falar dos males da nicotina. Um texto que explica o tanto que fumar faz mal, que o cigarro faz mal para a saúde, é um texto não literário, ele é um texto objetivo, ele não vai ter marcas emotivas, ele não vai te contar uma história, ele vai trazer os fatos.
Isso acontece também com os textos de gêneros jornalísticos, como, por exemplo, uma reportagem de capa do jornal. A reportagem de capa, ela pode ter uma manchete toda chamativa, mas o texto em si ele é objetivo, ele é em terceira pessoa, ele é impessoal, ele vai o máximo possível parecer que é um narrador onisciente, ele não tem proximidade com o texto, diferente do texto literário. Vamos continuando aí. O texto literário, para algumas definições, ele tem o objetivo de entreter. Eu não concordo muito com essa definição, que eu acho ela pequena para o texto literário. A literatura, ela é muito mais do que isso. A literatura, ela amplia os nossos horizontes, ela nos leva a refletir sobre uma série de coisas, seja do mundo, seja de nós mesmos. Um exemplo muito forte é um livro que está super na moda, embora ele seja antigo pra caramba. Uma americana, influencer, escritora, fez um desafio na rede social dela de ler um livro de cada país. Então, todo mês ela pegava um livro diferente. Quando caiu no Brasil, ela pegou Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro nacional, um texto narrativo. E ela ficou apaixonada. O texto ele é tão bom, mas tão bom, que ela ficou louca. Ela falou que é um absurdo esse texto ser tão pequeno, eu queria mais páginas. E olha que nós brasileiros quase nem conhecemos essa obra. E é literatura nacional raiz. Nesse texto eu tenho um personagem que ele vai narrar a história dele em primeira pessoa e ele já começa polêmico, porque ele dedica o livro ao primeiro verbo que lhe roeu as entranhas. Ou seja, depois da morte dele, por isso Memórias Póstumas, ele vai contar a história dele. Então, ele é uma narração em que um personagem ele vai dizendo passo a passo as ações que ele executou ao longo da vida. E, ao mesmo tempo, ele vai refletindo sobre a condição social dele, sobre os erros, sobre os acertos. E como ele já morreu, ele não está preocupado com o julgamento de ninguém. Então, o livro é excelente, exemplo do gênero narrativo. E esse texto literário, ele vai mexer com as nossas emoções. Outro exemplo, folhetim. Quem aí já assistiu novela da Globo? Quem já assistiu Pantanal, Renascer ou alguma outra novela? O que toda novela tem em comum? Para começo de conversa, a novela é um gênero televisivo que pegou emprestado as características de um estilo literário chamado folhetim, que eram livros que, antes de virarem livros, as histórias eram publicadas muitas vezes junto com os jornais. Toda semana saía um pedacinho da história. Então, o leitor lia aquele capítulo e, nossa, acabou. Estou louco para saber o próximo episódio dessa história, o próximo capítulo, só na próxima edição do jornal ou da revista. Então, esse estilo literário deu origem às nossas novelas, que cada episódio da novela, ela termina num ponto que, meu Deus, eu preciso ver amanhã para saber o que vai acontecer. Na Avenida Brasil, a Carminha vai fazer o quê? Lá na Senhora do Destino, quem que a Nazaré vai empurrar da escada? Ou na novela mais antiga, quem matou Odete Roitman? Então, essa pergunta, esse questionamento que segura a gente nas novelas, ele veio da literatura. Ele veio dessa característica do drama de emocionar a gente, de mexer com as nossas emoções, deixar a gente angustiado, deixar a gente animado, curioso, às vezes com raiva de um determinado vilão. Quem nunca sentiu essas coisas vendo uma novela ou um filme? Pois é, essas características elas vêm lá do texto literário, porque diferente do texto não literário, a literatura ela tem uma das suas funções nos emocionar, mexer com as nossas emoções. Depois, ela pode nos sensibilizar. Tem uma série de histórias aí que depois que a gente lê, mesmo sendo uma história inventada, a gente começa a pensar, putz, esse meu comportamento é parecido com o do personagem, tá errado, não vou fazer mais isso não. Ou, nossa, aquele personagem foi tão inspirador que eu quero fazer igual. Posso não dar conta, mas eu estou me sentindo motivado. Então, a literatura ela pode nos sensibilizar e nos motivar a transformar ações na nossa vida.
Por isso que eu digo que a literatura ela é muito mais do que entreter, ela abre a nossa mente. Um exemplo disso, para quem é jovem, lançaram alguns anos atrás um escritor americano chamado Rick Riordan, uma série de livros chamado Percy Jackson e os Olimpianos, que é a história de um personagem que ele vai sofrer uma série de aventuras com os deuses gregos. Qual que era o principal motivo dele? Ele tinha um filho, tem um filho que sofre de dislexia, que é um distúrbio que impede ele de ler da forma normal, como nós lemos. Ele tem mais dificuldade de acessar o conteúdo escrito, de acessar as palavras. É como se as letras dançassem na frente dele antes de formar uma palavra. Pelo menos é assim que algumas pessoas descrevem a dislexia. Então, para motivar o filho dele a estudar, a não desistir, ele pegou todos os sintomas que os disléxicos têm, colocou no personagem principal e transformou ele em um herói para superar todas as adversidades. Olha a importância da literatura na nossa vida. E isso realmente não motivou só o filho dele, mas uma série de outras pessoas que liam o texto, não sabiam que ele tinha sido escrito para motivar o filho lá do Rick Riordan, mas pensava, cara, eu tenho a mesma dificuldade desse personagem. Se ele pode ser um herói na história, eu também posso conseguir fazer coisas importantes na minha vida. Então, a literatura, ela tem essa capacidade de nos sensibilizar. Depois disso, nós temos, dentro da literatura, o que nós chamamos de linguagem poética. O que é a linguagem poética? Lembra lá nas aulas de língua portuguesa, bem no comecinho do EJATEC, quando vocês estudaram as figuras de linguagem? Pois é, a linguagem poética ela vai aproveitar o máximo de todas as figuras de linguagens e uma das que ela mais vai utilizar é a metáfora. Por exemplo, observe a frase: eu que era branca e linda, eis-me agora medonha e escura. Eu que era pura, inocente, agora eu me sinto sombria, como se fosse uma vilã. Então, quando eu faço esse jogo de palavras, eu que era branca e linda, eu que era inocente e pura, eis-me agora medonha e escura. Até o ritmo de como eu declamo essa metáfora, ela vai dar para você uma intensidade, uma sensibilização. Isso é linguagem poética. Então, a forma como eu organizo os meus parágrafos, a minha pontuação, a escolha de metáforas, a escolha de palavras, tudo isso faz parte da linguagem poética. Essa linguagem poética, ela pode ser conotativa, como eu disse, ela pode trabalhar com metáforas, com metonímias, e por isso ela pode ser ambígua. Eu posso ter mais de uma interpretação, dependendo de como eu estou lendo uma determinada obra literária. Vamos continuar aqui no nosso próximo slide. Já o texto não literário, ele é um texto objetivo, ele não tem espaço para linguagem poética. Então, ele vai ter ênfase no conteúdo. Lembra que eu falei que um artigo falando dos males da nicotina, ele não vai ter poema, ele não vai ter verso, ele vai ser direto? Então, a ênfase é no conteúdo. Por isso que o texto não literário é utilizado, por exemplo, para reportagens, para artigos científicos, artigos universitários, redações, muitas vezes, que trabalham com o estilo dissertativo, trabalham com texto não literário. Ele tem uma linguagem denotativa, ou seja, ele tem pouco espaço para metáfora, as coisas são de forma direta. Se eu falo que uma estrela brilha, eu não estou dizendo que uma pessoa é bonita como uma estrela luminosa, eu estou dizendo que a estrela, o astro celeste, emite luz. É uma linguagem direta, sem metáforas. Ele retrata a realidade de forma direta. É como o meu olho capta. Eu estou numa sala, que é um estúdio de gravação, e estou vendo uma câmera que está me filmando. Isso é linguagem denotativa. Eu estou dando ênfase ao meu conteúdo, à realidade e apenas traduzindo essa realidade. Então, quando eu falo de um texto não literário, eu estou falando de uma linguagem objetiva, que deve informar em primeiro lugar ou explicar alguma coisa.
Os textos literários, eles são baseados na imaginação do escritor. Outro exemplo muito famoso que foi para os cinemas, virou uma explosão de bilheteria há alguns anos atrás, foi O Senhor dos Anéis, escrito por Tolkien, que virou filme. Essa obra, ela não se baseia em nenhum local conhecido no mundo. Ele criou um continente imaginário, com nações imaginárias, com raças imaginárias, para povoar a aventura dele. Um outro exemplo de texto literário, histórias em quadrinhos. Quem aí gosta de super-heróis? Quem nunca assistiu um filme com o Doutor Estranho, com, por exemplo, o Batman, Super-Homem. Mesmo que você nunca viu um filme com esses personagens, você conhece alguma coisa sobre eles, porque eles são personagens da cultura pop. São personagens inventados, que não existe ninguém que tenha aquelas características no mundo. Eles pertencem à imaginação do autor. Então, os textos literários, eles são baseados na imaginação. Eles não precisam acontecer em locais reais. Embora alguns textos literários aconteçam, sim, baseados em locais reais. Um exemplo muito bom disso é o livro O Tronco, de Bernardo Ellis. O livro O Tronco é baseado, ou seja, ele não é um documentário, ele não é um registro histórico. Ele é uma história inventada da imaginação de um escritor, mas sobre um fato que aconteceu de verdade. Em uma cidade no Tocantins, chamada Dianópolis, até hoje existe no meio da praça um tronco onde as pessoas ali morreram, foram torturadas, e esse fato impactou tanto a cidade que esse escritor Bernardo Ellis, ao escutar essa história, ele decidiu criar uma ficção, um texto literário baseado em algumas coisas que aconteceram lá. Então, o livro O Tronco é uma ficção, ele é uma história inventada, baseada em alguns fatos reais. E isso acontece com outros textos literários. Jô Soares, que foi um grande comunicador quando ele escreveu Xangô de Baker Street, escritor brasileiro, ele se baseou em algumas situações reais para criar uma história totalmente inventada. Isso é literatura. Então, o escritor ou autor, ele é subjetivo, ele não é comprometido com a realidade, porque o texto literário, ele é baseado na imaginação. E ele vai entreter o leitor e está intimamente relacionado com a arte. Ele está relacionado com a visão de mundo de quem escreveu, com as crenças daquela pessoa. Então, muitas vezes, por meio do texto literário, a gente consegue entender um pouco da sociedade que produziu esse texto, dos valores que circulavam na época. Mas eles não são documentos históricos, eles são documentos ficcionais. Continuando aí. O texto literário, ele tem caráter estético e não somente linguístico. E a interpretação e o significado variam de acordo com a visão de mundo do leitor. Subjetividade do leitor é visão de mundo. Tem um escritor muito famoso chamado Borges. Ele escreveu um conto chamado O Dom Quixote de Pierre Menard. Nesse conto, um escritor inventado, esse Pierre Menard, decidiu traduzir do espanhol para o português o livro Dom Quixote. E já existem muitas traduções desse livro no português, inclusive eu li pelo menos umas 3. Então, o que ele fez? Ele pegou isso no conto. O personagem Pierre Menard pegou o livro Dom Quixote e começou a traduzir. Um outro personagem foi lá e falou: "Ô, fulano, você está escrevendo igualzinho à tradução que já existe." Aí ele falou: não é igual, eu posso usar as mesmas palavras, mas eu não sou a mesma pessoa que fez a primeira tradução. Eu enxergo diferente, eu sinto diferente quando eu leio essa história. E é exatamente isso que a literatura faz com a gente. E eu fui entender esse conto quando eu fui estudar o livro Dom Quixote. Na mesma sala de aula que eu, 2 outras estudantes de letras também tinham lido o mesmo livro. Cada uma de nós 3 tinha uma visão diferente da história. Uma via só a comédia, porque o Dom Quixote é uma tragicomédia. Ele tem muitas passagens extremamente engraçadas. Ela disse que ela começava a ler, ela não terminava o livro, porque era muito engraçado, ela não conseguia parar de rir.
Outra colega nossa disse que ela não conseguia achar graça nenhuma no Dom Quixote, que todas as passagens faziam ela chorar. E eu, como intrometida da vez, peguei e falei que eu não me sentia nem triste, nem sentia vontade de rir, eu sentia pena do personagem. Eu falava, cara, isso é muito trágico. A pessoa está iludida a cada passo da vida, ele não enxerga a realidade. Então, ó, 3 pessoas diferentes lendo a mesma história, e nós tivemos sentimentos, impressões, interpretações diferentes. O texto literário, ele permite isso. O texto não literário, ele não permite. Então, quando eu falo de textos não literários, eu estou falando de textos que são informativos. Os textos não literários, eles são objetivos, eles não permitem dupla interpretação, eles não permitem ambiguidade. Quando eu leio lá no meu material de matemática, que uma determinada fórmula funciona de um determinado jeito, ou quando eu vou lá no meu material de biologia, que eu estudo como funciona a fotossíntese, não tem dupla interpretação, é aquilo e pronto, é um fato, é uma realidade. Isso é um texto não literário, diferente da literatura, que cada pessoa que lê vai ter um sentimento diferente, uma interpretação diferente. Os textos não literários, eles são objetivos. Você leu, ele é aquilo e pronto. Se no seu texto está escrito que foi estudado que a fotossíntese das plantas acontece por causa da luz solar que incide sobre as folhas, faz um processo químico em que ela vai absorver gás carbônico e liberar oxigênio. É um texto objetivo. Vocês viram que não tem metáfora, não tem nenhuma firula. Ele não é um texto para ser bonito, ele é objetivo. Isso é um texto não literário, ele utiliza fatos para comprovar um ponto. A escrita é feita de forma objetiva, a informação é passada de modo a facilitar a compreensão da mensagem. Ele é escrito de forma clara e que o leitor não tenha dificuldades para compreender a informação. O texto não literário, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo e ele tem que atingir a finalidade dele, que é informar ou explicar alguma coisa. Exemplo, receita de brigadeiro de chocolate. Na receita de brigadeiro de chocolate, eu não tenho poesia, eu não tenho musicalidade, eu não tenho ninguém contando uma história. A receita ela vai me dizer quais são os ingredientes e o modo de preparo. Isso é um exemplo de texto não literário. Olha só o tanto que é objetivo. Receita de brigadeiro. Em uma panela, funda, junte o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Misture e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Tem dupla interpretação? Tem como fazer errado? Então, o texto não literário, ele é caracterizado dessa maneira. Ele é simples, ele é objetivo e ele cumpre a função de informar ou explicar. Isso aqui já é um texto literário. Ele vai trabalhar com linguagem verbal e não verbal e vai trazer para mim, no Rio, mãe, olha o que eu achei. Solta isso, menino, tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Ele está trabalhando com uma metáfora. A gente sabe que não é assim que se acha a bala perdida. Normalmente quem acha a bala perdida é porque foi atingido por ela e morreu. Então, quando eu tenho essa ambiguidade, essa torção na forma de interpretar as coisas, eu não tenho mais um texto informativo, eu tenho um texto que é imbuído de uma literalidade. Nesse caso, um texto humorístico. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu fiquei muito feliz de falar aqui com vocês sobre textos literários e não literários. Eu espero que essa aula inspire vocês a querer ler um pouquinho, sair um pouquinho da nossa bolha, porque tem muita gente que não tem o hábito da leitura.
Porque chega cansado do trabalho, acha que vai dar muito trabalho, pegar um livro e ler, pensa, nossa, meu Deus, que coisa chata. Contar um segredo para vocês, não é chato. Se você descobrir o tipo de literatura que você gosta, aquilo que te dá prazer em ler, você vai ver que até descansa sua mente, vai até te ajudar a desestressar. Então, ó, muito obrigada por hoje, avancem aí nos estudos, continuem focados aí no material do EJATEC e boa sorte!